Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Bio. O assunto de hoje é um assunto muito curto, um assunto pequeno, vai ser uma aula bem rápida e um assunto muito bom, que é chamado de herança ligado ao sexo. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então é uma parte da genética ainda, como eu disse, genética é um assunto muito extenso, a gente tem que dividir ele bastante. Então, aula passada vimos grupos sanguíneos e hoje vamos falar esse tipo de herança ligada ao sexo, tá? Existem várias anomalias genéticas, doenças, que é exatamente que segue esse padrão de herança, que é a herança ligada ao sexo. Então, vamos entender o que é esse tipo de herança. Aqui nós temos um cariótipo humano, que é o conjunto de cromossomos. Note que nós temos 23 pares de cromossomos. Para cada um que a gente herda da mãe, a gente herda um igual do pai. E eles são chamados de homólogos, tá? Herdamos um cromossomo da mãe e um do pai, tá certo? Então, nesses cromossomos estão localizados os genes que são eles responsáveis por nossas características, o nosso fenótipo, tá? Os genes, o conjunto de gene a gente chama de genótipo e o conjunto de característica, que é expressa por esse gene, a gente chama de fenótipo, tá? Então, quando esse gene que determina uma característica se encontra em qualquer um desses, até o 22º cromossomo, tá? Essa característica se encontra aqui, a gente diz que é uma característica autossômica, tá? Porque esses são os cromossomos autossômicos, tá certo? Que nem a síndrome de Down, é uma anomalia genética que é encontrada num cromossomo autossômico. Em qual cromossomo? Aqui, ó. No 21º par existe um cromossomo a mais. Então, as pessoas que têm síndrome de Down, essas pessoas elas possuem um cromossomo a mais. Ao invés de elas possuírem 46, elas possuem 47 cromossomos. No 21º, que era para possuir um par, elas possuem 3. Então, é uma anomalia. Esse cromossomo ele foi duplicado, um cromossomo extra, tá? Então, isso já gera uma anomalia, tá bom? E a próxima aula vamos falar exatamente sobre essas anomalias genéticas, que é muito interessante. Então, quando a característica ela está em qualquer um desses até o 22º cromossomo, ela é chamada de autossômica. E quando a característica ela está localizada no 23º par de cromossomo, nesse daqui, ó, que tem um X e um Y, estão vendo? Ela é chamada de característica de herança ligado ao sexo, tá? Por que ligado ao sexo? Por que esse nome? Porque o 23º par de cromossomos são os nossos cromossomos sexuais, são eles que determinam o nosso sexo. Se a pessoa herdar 2x, XX, então será do sexo feminino. Se a pessoa herdar XY, então será do sexo masculino. Lembrando que eu estou falando do sexo do indivíduo, não do gênero, tá bom? Gênero é outra coisa, tá certo? Então, se a pessoa herdar XY é do sexo masculino, se a pessoa herdar XX é do sexo feminino. Tá certo? Entenderam? Vamos entender melhor como é essa característica. Então, aqui nós temos a genética relacionada ao sexo. Existem várias características nossas que elas são localizadas exatamente nesses cromossomos sexuais. E algumas que são localizadas nos cromossomos autossômicos, mas elas são influenciadas pelos cromossomos sexuais. Então, é extremamente importante a gente entender, tá? Vejam só. Então, aqui, heranças determinadas por genes localizados nos cromossomos sexuais, ou também eles podem ser chamados de alossomos, tá bom, gente? Lembra? Os autossômicos é até o 22º, ó, a figurinha aqui. E o alossomo são os cromossomos sexuais, que é o 23º par, tá? Então, heranças determinadas por genes localizados nos cromossomos sexuais, os alossomos, ou por genes autossômicos, mas cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Tá certo? São os principais padrões de herança, então preste atenção. Existe herança ligada ao sexo. Então, quando a herança é ligada ao sexo, tá? Prestem bem atenção porque na questão vem, tá? A questão ela vem falando, herança ligada ao sexo. Então, ela é ligada ao cromossomo X, tá? Vejam só, não, é genes ligados na porção não homóloga do cromossomo X. Então, sempre que vier falando herança ligada ao sexo, utilizar essa denominação significa dizer que ela é localizada aqui, ó. Tá vendo? Presta atenção aqui. Esse aqui, ó, que eu tô circulando é o cromossomo X, tá? E o pequenininho é o Y. E essa região aqui grandona, ó, tá vendo que tá de amarelo? Ela é a região não homóloga do cromossomo X. Então, quando a herança ela é ligada ao sexo, significa dizer que o gene para essa determinada herança, ela vem ligada aqui, ó, em qualquer parte dessa região aqui não homóloga, que é essa parte amarela, tá? Então, ela é localizada nessa região, tá certo? Que é a herança ligada ao sexo.
E a gente vai entender algumas heranças, algumas características já já, tá? Lembrando que o cromossomo X e Y, o X herdamos um da mãe e um do pai, então eles têm que ter uma região homóloga. Então a região homóloga, que é a região iguais, assim, que no formato, no tamanho, é bem pequenininha, tá? Do X e o Y. O resto, ó, essa aqui é a região não homóloga do Y e aqui é a região não homóloga do cromossomo X, tá bom? Vejam na figura a diferença. O X é um cromossomo muito maior do que o Y, tá? Então, de novo, quando a herança ela é ligada ao sexo, é porque essa herança ela está localizada na região não homóloga do X, que é essa região aqui, tá? Agora a próxima. Quando a herança é restrita ao sexo, restrita, presta atenção, é porque ela está localizada na porção não homóloga do Y. Então, quando ela é restrita ao sexo, ela está ligada aqui, ó. A característica ela vem ligada aqui, a herança, nessa região do cromossomo Y, tá? E quando a herança é influenciada pelo sexo, ela está localizada em cromossomos autossômicos, mas ela sofre influências de hormônios sexuais, tá? Então, quando ela é influenciada pelo sexo, a herança ela pode vir em qualquer um desses, até o 22º par de cromossomo, tá? Mas aí ela é influenciada pelos hormônios sexuais, e os hormônios sexuais da mulher, estrogênio e progesterona, e o hormônio sexual do homem é a testosterona, tá bom? Entenderam isso? Entenderam esse conceito, essa diferença? Porque isso aqui é essencial para o que vem agora, tá? Então vamos aqui. Determinação no sexo dos humanos. O homem, antes aqui olhem para essa figura, o homem, como eu já falei, ele possui XY, ele herda um cromossomo X da mãe dele e ele herda um Y do pai. Eu vou mostrar logo aqui no desenho como é feita essa herança para vocês entenderem, tá? Para a gente passar para o próximo. Então, a mulher, ela é XX, tá certo? O homem, ele é XY. Prestem bem atenção nisso, tá certo? Então, quando a gente vai fazer aqui, ó, vamos cruzar esse homem com essa mulher para ver aqui o padrão de herança. É como se a gente fizesse o quadro de Punnett, tá? Eu não vou fazer o quadro de Punnett, eu vou fazer do outro estilo, que é como se fosse a casinha de aranha, tá? Então, eu pego esse X da mulher e um X do homem, ó, quando vem aqui é formando gameta. Quando eu pego um X da mulher e um X do homem, eu formo uma menina, tá? Olha, aqui nós temos menina. Então, a mulher XX, ela herda um X da mulher e um X do homem, tá? Preste bem atenção. Eu vou pegar esse... Aqui nós vamos formar 4 tipos de gameta diferentes. Eu peguei esse mesmo X da mulher, agora eu vou pegar o Y do homem. A gente tem que ligar todos esses cromossomos uns com o outro. Eu vou formar um XY. Vejam só. Então, aqui eu formei um menino. Ó, XY. Herdou o X da mãe e o Y do pai. O pai, ó, o menino, ele herda o Y do pai, tá? A menina herda um X da mãe e um X do pai. O menino herda o X só da mãe e o Y do pai. Agora vamos fazer com esse outro cromossomo X. O X da mulher com este X do homem. Vou formar outra menina, tá vendo? Ó? Aqui vai ser 50% menina, 50% menino. Formamos outra menina aqui, tá? Outra filha. X da mulher com X do homem. E agora eu vou pegar esse X da mulher com este Y do homem, tá? E eu vou formar outro menino. Então, aqui é o padrão de herança, ó. Isso aqui é o padrão de herança. Se eu fizer no quadrinho de Punnett, vai dar do mesmo jeito, tá, gente? Aqui é só outra forma. Eu colocaria XX da mulher aqui, ó, tá? É a mesma coisa, é o cruzamento genético de Mendel. E XY do homem. E quando eu fizesse o cruzamento, vocês podem fazer aí, ó, XX, ó, menina, menina, XY, menino, menino, tá? Iria dar a mesma coisa, tá certo? Então, aqui é só para mostrar a vocês que num cruzamento entre um homem e uma mulher, 50%, um filho, eles vão ter um filho. Então, esse filho, ele tem 50% de chance de ser menino, 50% de chance de ser menina. Observem aqui, qual dos dois sexos, o homem ou a mulher, que definiu o sexo da criança? Quem foi? Qual dos dois aqui? A mulher só tem X, ela herda X da mãe e X do pai. Quando ela herda o X do pai, só herda X da mãe, a mãe só tem X, tá? Então, a mulher doou X. Quando o homem doa X, sai uma menina. Quando o homem doa Y, sai um menino. Então, quem determina o sexo dos filhos é o homem. O homem é chamado de sexo heterogamético porque ele é quem determina o sexo dos filhos, tá certo, gente? Ele só doa Y. Então, se ele doou Y, é menino. Se ele doou X, é menina, tá? Aqui não tem erro. É importante isso, deixa eu só descartar aqui e abrir de novo.
que agora eu vou mostrar os conceitos para vocês. Então, vejam só. A espécie humana, isso aqui eu já falei, é só alguns conceitos que é bom para vocês copiarem e entenderem, tá? Então, a espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos, 22 são de autossomos, que eu mostrei na figurinha, e não tem relação direta ou não tem relação direta com a determinação do sexo. O par chamado de alossomos, são os cromossomos sexuais, pessoal, é o X e o Y, isso do homem, né? A mulher apresenta 2X, 2 alossomos X, que eu acabei de mostrar no cruzamento, que foi até melhor, um prático. E é chamado de homogamético. Por que homogamético? Porque ela possui 2 cromossomos iguais, ela possui 2X. E o homem é chamado de heterogamético porque ele possui cromossomos diferentes. Tá aqui, ó. O homem apresenta um X e um Y, então ele é chamado de sexo heterogamético. E o homem é quem determina o sexo dos filhos, exatamente por ser o sexo heterogamético, tá bom? Na mulher, um dos cromossomos X em cada célula permanece inativo e se constitui uma cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, tá? Aqui é só para mostrar a diferença do sexo homogamético e heterogamético, tá bom? Só para vocês entenderem. Beleza. Então, agora vamos falar da herança. Então, a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é aquela herança que está localizada na região não homóloga do cromossomo X, que é essa região aqui. Então, genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Quando dominantes, o caráter é transmitido pelas mães a todos os descendentes e pelos pais somente para filhas. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem, porque praticamente todas as questões que vem falando sobre herança do sexo, ela vem querendo saber isso. Quem doa para quem? O pai passa a herança para quem? A mãe doa herança para quem? O filho herda de quem? É a herança, no caso, se for uma doença ou não. Eu vou mostrar nos cruzamentos que é mais fácil você entender. Então, quando essa herança é dominante, presta atenção, o caráter transmitido pelas mães, ela passa para todos os filhos, tá bom? Para todos os descendentes, tanto homem quanto mulher. E pelos pais somente para as filhas. Por que, professora? Eu não estou entendendo. Eu vou mostrar aqui na prática isso aqui. Cadê o bichinho? Tá aqui para escrever. Passem para o próximo vídeo, porque o tempo desse esgotou. Aí eu vou mostrar na prática que é melhor.